Oi, pessoal. Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem, João? Do joia. Então tá bom. Vamos falar de autossabotagem atendendo a pedidos aí. Faz tempo já que me pediram esse vídeo. Eu demorei, mas fiz. Então vamos. Você sabe o que é, João, autossabotagem? Então, sabotagem, eu acho que é meio que você plantar uma armadilha, né? Alguma coisa assim. Então, autossabotagem deve ser, eu estou plantando uma armadilha pra mim. E como que uma pessoa faz um trem desse, né, João Pedro? Então. Acho que é uma boa definição a sua. Não é assim que vocês vão achar no dicionário, mas acho que é bem por aí mesmo, viu, João? Você se autossabota, João? Assim, não querendo revelar detalhes da minha sessão de terapia, mas eu já ouvi essa palavra durante ela. Assim. Já escutou, João? Já escutei durante a terapia. É bem por aí mesmo, né? Quando de modo consciente ou inconscientemente a gente coloca obstáculo e barreira para fazer ou alcançar coisas que queremos alcançar ou precisamos fazer, né? Tá muito ligada à procrastinação. E essa palavra você já ouviu, João Pedro? Já. Procrastinar, acho que é uma palavra que tá muito em uso, né, agora? Sim, eu já ouvi essa palavra. Horrores. É. Mais do que eu queria. E o que é procrastinação? Em termos leigos? Pode ser, porque daí é bom que todo mundo entende, né? Desde que você não saia muito do que é. Não, assim, é tipo, eu deixo algo que eu preciso fazer, ou que eu deveria fazer pra depois. E esse depois vai ficando pra depois, vai ficando pra depois, e eu estou procrastinando esse dever ou essa tarefa que eu tenho que fazer. Talvez algo assim? É, isso. Muito bem, acho que tá. Sim, a autossabotagem tá muito ligada à procrastinação, tá muito ligada à baixa autoestima, tá muito ligada à falta de foco e a maus hábitos, né? E aí, quem tá ouvindo, às vezes, é comum ver que tem tudo isso ao mesmo tempo, né? Tudo isso junto. Essa pessoa com essas características tem um alto potencial e provavelmente está se auto-sabotando. Ou a própria procrastinação já é o ato de se auto-sabotar, né? Porque às vezes você é estudante, então eu tenho muito universitário, ele tem um mês para fazer o trabalho, mas ele faz faltando 3 dias, né? Então ele poderia entregar um trabalho muito melhor, porque ele tem condição para isso, né? Mas ele não entrega, por quê? Porque ele estava procrastinando. Por quê? Porque ele estava se auto-sabotando, né? Então tá bastante ligada a isso. No geral, a pessoa traz esse comportamento da vida toda, tá enraizado nela, né? E muitas vezes ela nem percebe que ela tá fazendo, faz assim de maneira compulsiva, sem perceber. Então a gente percebe que são pessoas emocionalmente imaturas, né? Eu falo bastante isso com muitos pacientes meus. Imaturidade emocional não tem a ver com o número de idade. Pode ser um adulto, né? Pode ser um homem de 50 anos, uma mulher de 30, 40, 20 e poucos, não importa. Mas emocionalmente, essa pessoa é imatura, né? E essa é uma pessoa que interfere negativamente contra ela mesma. No geral, o que a gente vai olhar é isso. São pessoas muito inseguras perante a vida, né? Perante a vida adulta e os desafios que uma vida adulta coloca para nós. Então, quando a gente fala de desenvolvimento humano em psicologia, a gente estuda lá desde a parte biológica, como que é o desenvolvimento, a parte motora, psicomotora, e se espera que a parte emocional também venha sendo desenvolvida com aquelas faixas etárias, né? Mas não é assim que acontece. Nós também somos uma cultura e um país que não valoriza muito ainda a saúde emocional, saúde mental. Então é comum estarmos adultos, mas emocionalmente imaturos. Então é comum também a gente ver um monte de gente que se auto-sabota. Talvez não em todas as áreas da vida, mas em algumas mais especificamente. Mas muitas pessoas na maior parte das áreas, como eu falei anteriormente. E também são pessoas que não se sentem merecedoras, né? Elas não sentem
que elas têm conquistas. Então existe uma dificuldade muito grande de reconhecer as próprias conquistas. São pessoas que acabam sendo muito dependentes de outras pessoas, né? Elas têm muita dificuldade de se responsabilizar e elas também não reconhecem o que tá bom. O foco delas é sempre o que tá faltando, né? Então você tá conversando ali com elas, você fala, nossa, mas você conquistou isso aqui. Ai, conquistei, mas sempre tem um mais, né? E esse mais vai levar ela para o que falta. Para o que faltou, é aí que está o foco dela, né? E por que são dependentes de outras pessoas? Porque ficam buscando afirmação nos outros. Lembra que eu falei lá que são inseguras, né? Que tem baixa autoestima? Então eu dependo que o outro me diga que tá ok, para eu cogitar, acreditar que está ok. Então eu me torno dependente e eu fico sempre buscando uma afirmação toda hora da opinião de outra pessoa. Então, são pessoas que podem se apresentar também como perfeccionistas. Então, elas possuem tanto medo de falhar, que elas deixam de fazer coisas e elas ficam esperando fazer algo muito perfeito, né? Para que elas se movimentem. Mas aí é aquilo, né? A perfeição, ela vem da prática, de você fazendo. Como elas não começam a fazer porque tem muito medo, então elas abrem mão, né? São pessoas que acabam deixando de fazer muitas coisas, se sentem muito inferiores por esse medo de falhar, né? Se comparam muito. Então são pessoas com bastante dificuldade e muitas vezes, acho que isso é aí que tá o ponto, é que isso não fica muito perceptível, porque todas essas coisas que eu tô falando aqui, em alguma medida todos nós temos, né? Mas, e aí não fica tão perceptível para quem está ao nosso redor, mas são pessoas que não saem do lugar. Você reconheceu alguém aí, João Pedro? Reconheceu algumas coisas? Já ouviu termos assim? Como que é? Então, reconheci, assim, já... O que foi? É que eu tinha alguns comportamentos assim, na verdade eu ainda tenho alguns, mas quando você falou da faculdade, eu lembrei muito da minha pessoa. Você procrastinava pra fazer os trabalhos? Procrastinava? Procrastinava? Olha, o povo é vocês. Procrastinava fazer o trabalho. Os estudantes. Pra estudar pra prova, entendeu? Então, depois reclamava que não ia bem, né? Então, que assim, como eu tinha uma facilidade muito grande para gravar a informação... Que bom, né? Quando eu não estudava, e era uma matéria que às vezes para mim era mais difícil, eu ia mediano. Se eu gostava mais da matéria, aí eu acabava guardando melhor, né? Então eu ia melhor. Mas assim, eu tinha essa dificuldade de, não, vou ter prova, eu tenho que estudar. Dava pra ser mais que mediano, né? Tipo, se eu me esforçasse, eu poderia ir bem em tudo. Mas aí a pessoa que se auto-sabota, ela não se esforça, né? E aí, tipo, tem toda aquela questão de... Eu invento uma desculpa pra mim mesmo. Isso. E aí, quando eu invento essa desculpa pra mim mesmo, eu aceito e eu nem percebo que eu tô me sabotando. Porque assim, não, beleza, então eu não estudei porque eu tinha estágio. Tem uma justificativa, né? Aí eu me dou uma justificativa, porque por mais que a gente fale, tipo assim, pra uma outra pessoa, é pra gente essa justificativa. É um clássico pra quem quer fazer exercício físico, o mais, né? Eu não fiz, mas é por causa disso, daquilo, né? E aí é comprovado, pessoas que fazem exercícios físicos, no geral, tem uma melhora na autoestima e na segurança, na autoconfiança. E lembra que eu falei lá que as pessoas que se auto-sabotam, no geral, têm baixa autoestima e muita insegurança, muito medo, né? Então, são pessoas que não vão fazer, que vão enrolar, que vão dar desculpa, vão pagar a academia, mas não vai,
vai, né, vão um mês e para, e tudo isso vai mostrando esse comportamento. Então vejam, se comporta assim para fazer um exercício, se comporta assim para entrega do trabalho da faculdade, para estudar para a prova, se comporta assim na empresa, às vezes se comporta assim nas tarefas de casa, em coisas simples, né, de depois eu lavo a louça, depois eu troco uma tomada, e tudo fica na ordem do depois, né, são ótimos procrastinadores. Então tem lá um objetivo, né? Essas pessoas não realizam essas tarefas, esses objetivos, sendo eles importantes ou não alcançam, né? Lembra que eu falei lá no início? Olha, o que deseja ou o que precisa realizar, não realiza porque não foi atrás, né, dos objetivos, e depois se sentem muito mal por isso, muito culpados. E aí o resultado é algo que vem potencializar o sentimento de insegurança, que já estava lá no começo, de baixa autoestima, que já estava lá no começo, e de procrastinação, que já estava lá no começo. Então fica um ciclo, né, assim, muito vicioso, e a pessoa às vezes nem percebe que está nesse ciclo e está se comportando assim em várias microesferas do seu dia, né? E aí, em algum momento eu falei que são pessoas muito dependentes, né? E que ficam buscando afirmação no outro. Também são pessoas que buscam parceiros para responsabilizar esses parceiros, né? Então busca estar ao redor, seja um parceiro da vida afetiva ou não, mas parceiros que se responsabilizem por eles, que façam por eles. E depois, às vezes, culpam essas pessoas, né? Se alguma coisa der errado, foi ele, foi o João, né? Então, não me responsabilizo, eu busco pessoas para eu demandar aquilo que eu me sinto incapaz de fazer, e depois eu culpo essa pessoa caso alguma coisa dê errado, e aí eu coloco, né, olha, eu não cresci, eu não me desenvolvi por causa do João, né, eu não cresci, eu não me desenvolvi porque minha mãe não deixava eu sair, eu não cresci, eu não me desenvolvi porque fulano fez tal coisa para mim. Então tá sempre fora. Está sempre fora. E isso também é parte do processo de autossabotagem, porque para eu parar de me autossabotar, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso reconhecer que eu estou nesse movimento meio vicioso. Então, são crianças, muitas vezes num corpo grande, com medo, né? Não são pessoas assertivas. O que é uma pessoa assertiva, João? Você sabe? Assertivo? Tipo, quando eu tenho certeza. Quando eu tenho certeza, quando eu sou clara, firme, direto, não é agressivo, tá? Porque tem gente que acha que ser grosso com os outros é ser assertivo. Mas a pessoa assertiva, ela é tão firme que dependendo de quem ouve, pode até dar uma assustada assim, né? Então eles não são assertivos, aliás, eles falam pouco não. Pessoas que se auto-sabotam não conseguem falar não. Acham que se falar não, né, eles estão tentando agradar todo o tempo as outras pessoas. Então dizer não para quem se auto-sabota é uma questão muito complicada. E aí fica aí a reflexão para vocês. Eu percebo que muitas pessoas têm muita dificuldade de dizer não. E isso é um dos sintomas da autossabotagem, né? Então, é uma criança com medo, não é um erro de caráter, não é um erro de índole que essa pessoa tem, tá, gente? A gente não tá falando de um transtorno. E a gente não tá falando que são pessoas que machucam outras pessoas por querer, né? Como uma pessoa mau caráter. Mas acaba machucando outras pessoas, porque eu acabo me comportando de uma maneira que quem tá perto também sofre, né? Mas não é por uma questão de caráter, é pela questão da dificuldade mesmo que essas pessoas têm. Então, assim, a vida de uma pessoa adulta requer um amadurecimento que também é emocional, né? Como eu falei lá atrás. Então, ter uma postura amadurecida emocionalmente perante a vida é algo que se espera. Só que essas pessoas que se auto-sabotam precisam amadurecer,
né? Elas não estão amadurecidas emocionalmente. Então, é só o corpo mesmo que é grande, né? Elas não conseguem entregar as coisas, porque acho que até dependendo da faixa etária aí, João, e talvez é por isso que acontece mais com estudantes, é porque vocês estão nessa transição, né? De mais novinho para jovem adulto para adulto. Então, dá até para entender, assim, emocionalmente vocês estão em grandes transformações, mas não dá para entender, mas não cabe tanta justificativa, uma vez que o cérebro ele nunca para de evoluir, né? Ele é plástico, ele está sempre evoluindo. Então a pessoa pode estar mais velha e não ter feito esse trabalho, mas ainda dá para fazer, mesmo estando numa faixa etária mais elevada. A terapia é um dos caminhos para isso. Quer falar alguma coisa, João Pedro? Achei bem completinho. É? Uhum. Tá sem palavras? É assim, eu não sei nem o que dizer, entendeu? Eu tô com medo de falar alguma coisa aqui e acabar me expondo. Você tá se sentindo uma pessoa que se auto-sabota? Então, possivelmente. É. Mas assim, Ele fica todo vermelho, gente, é muito engraçado. Vermelho, inclusive o Júlio bota depois uma fotinha minha vermelha aí. Já aconteceu sim. Já aconteceu na faculdade, já aconteceu fora de lá também. Assim, é que a gente não vai entrar nesse conceito porque o vídeo não é esse, né? Mas tudo que é mais difícil e complicado a gente não quer, né? E é difícil você sair da autossabotagem. Requer um movimento. Nossa, a gente entender que a responsabilidade também é nossa, né? Ao invés de jogar a responsabilidade no coleguinha, no estágio, no curso. Na faculdade, nos professores. Entender que é nossa. No chefe. E aquele negócio, né? Ai, peraí, responsabilidade não quero. Então essa que é a parte difícil, né? Mas assim, quando a gente quer melhorar, a gente precisa. A gente percebe que para pessoas que se auto-sabotam, rola uma espécie de apego com os sintomas, né? Então vamos fazer aí uma correlação. Quando nós ficamos doentes, é natural receber mais atenção, né? Se for criança, alguém cuida mais, às vezes não vai precisar fazer as coisas que sempre faz. Então, o autossabotador, lembra que ele é emocionalmente infantil? Emocionalmente adolescente, então ele se apega aos sintomas dele, ele se apega às dificuldades dele, porque ele entende que dessa maneira ele recebe um pouco mais de atenção. E aqui a gente começa a perceber, pessoal, o que pode causar esse comportamento de autossabotagem, né? Porque olha, se eu me apego às minhas dificuldades e aos meus problemas e eu só falo disso e as pessoas param para me ouvir e demonstram mais atenção para mim, então eu não quero resolver, eu não quero deixar de falar de problema. Se eu tenho uma dor, a pessoa que se auto-sabota, ela tem uma tendência a falar muito dessa dor, a falar, eu tô doente, eu tô gripada, a falar muito da gripe, porque as pessoas têm uma tendência a querer cuidar, né? E ali ela começa a receber aquilo que pode ter causado esse tipo de comportamento nela, né? Então é comum rolar aí um apego desses sintomas para ela não precisar mudar. Então, como acaba recebendo um cuidado por enaltecer esse problema, né, e esse sintoma de dor, eles usam isso como ferramenta. Então, eu não quero melhorar. Então, uma das complicações, João, de deixar de ser autossabotador é que muitas vezes a pessoa entende que ela vai perder alguma coisa, né? E então, ela não percebe que ela está perdendo muitas outras coisas. E como você falou, fazer uma mudança é doloroso, é visto como difícil, foi uma das primeiras coisas que você falou, é difícil mudar, né? Então, se aqui eu tô recebendo cuidado e atenção, pra que eu vou mudar? Eu vou ficar aqui reclamando. Então, você tá conversando com uma pessoa que se auto-sabota, você fala uma coisa sua, ela sempre traz a dela como algo maior, mais difícil e mais complicado, né? E ai de você se quiser colocar uma solução, porque ela não quer uma solução. Quais são as possíveis causas da autossabotagem, né? A gente percebe
que são sentimentos de desproteção, né, de desvalorização. São pessoas que passaram por situações de abandono, então é muito comum isso emergir da infância ou depois de um trauma. Na psicologia, lembrar que nenhum desses dados são fechados. Conforme a gente vai entendendo mais esses comportamentos, mais a gente vai levantando as possibilidades, né? Então, por isso que a gente coloca como possíveis causas. As mais vistas são essas e são da ordem da época da infância ou depois da pessoa passar por um trauma, por ter essa sensação, né, de desvalorização que às vezes os traumas nos colocam perante, de desproteção e de sentimento de abandono. E aí a pessoa não percebe que ela vai fazendo tudo na vida com esse comportamento que é meio autossabotador e que impede ela de realizar as coisas que ela quer, né? E como eu falei, esse comportamento vai alimentando esses sentimentos que são negativos para ela cada vez mais e mais, por isso que é tão difícil de sair. Como que faz para resolver isso, né? É possível resolver, por mais difícil que o João Pedro falou que é possível resolver, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer, né? Reconhecer que a gente está fazendo isso, que isso está acontecendo conosco, né? Então, olha, eu passei 5 anos na graduação e 5 anos eu procrastinei, né? Eu passei 10 anos fazendo tal coisa, ou menos, não precisa ser tudo isso de ano não, é que eu usei a faculdade como referência, né? Tudo que eu faço, eu percebo que eu enrolo, meu dia é muito enrolado, aí eu começo a fazer as coisas correndo já no final do dia, quando eu percebo que não vai vir atenção, não vai vir ajuda. Então, o primeiro passo para resolver é reconhecer que isso aí acontece. O segundo passo é observar, porque existe um padrão de comportamento, né? Então, observar quais são os padrões de comportamento que eu tenho, né? E mesmo que eu esteja em situações diferentes, lembra lá que eu falei? Eu faço no trabalho, eu faço para treinar, eu faço na faculdade. Como são situações diferentes, vocês acabam tendo dificuldade de perceber que o padrão comportamental é igual. Então, eu me comporto assim nos trabalhos da faculdade, na prova, mas eu também, em alguma medida, faço isso no meu trabalho na empresa, e eu também faço isso com as coisas de casa, para treinar, falo que vou, mas nunca vou. Então, existe um padrão de comportamento difícil de ser reconhecido pelo sujeito, porque são em situações diferentes, mas o padrão tá lá. Então, tem que pegar qual é esse padrão, né, para poder depois disso traçar alguma estratégia de mudança. O que pode ajudar? A psicoterapia pode ajudar, né? É o nosso trabalho, ajudar a identificar, ajudar a pessoa a perceber, né? Para depois ela aceitar que ela está passando por isso, tratar essas possíveis causas. Então, o que aconteceu na história desse sujeito para ela se sentir desvalorizada, desprotegida, descuidada, desassistida, para que crie-se estratégias de mudança, para quebrar comportamentos, porque é hábito, né? Vai precisar fazer uma mudança de hábito, e isso pode dar um pouquinho de trabalho. Como eu falei, atividade física ajuda a melhorar a autoestima, também é uma boa ferramenta, né? Então, essas são as formas aí de resolver, criando estratégias de mudança para esse sujeito. Quer dizer algo, Johnny? Daqui eu tô caminhando para o final. Acho que você falou tudo, né? Uhum. Então tá bom. Então é isso, precisa muito trabalhar a autoestima, né, para suprir aí essas faltas, e é super possível de fazer mudança sim. Espero que vocês tenham gostado, foi um tema pedido por vocês, talvez ficou um pouquinho mais extenso, mas é importante a gente falar tudo o que acontece, como acontece, para vocês conseguirem ver se está acontecendo com vocês ou com alguém que vocês conhecem. Curta o vídeo, compartilhe, viu? Um beijo, até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Keg.